Paz do Senhor, querida Igreja. Quero cumprimentar neste lugar, quero cumprimentar lá em casa, você que está começando a assistir este vídeo. Que a paz e a graça de Cristo o inunde e o alcance. E que o Espírito Santo abra os nossos corações para entendermos tudo aquilo que vai ser falado esta noite. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Eu quero ler dos versos 1 ao 13. Marcos, capítulo 9, dos versos 1 ao 13. E com este texto eu quero dar seguimento ao nosso estudo do Evangelho de Marcos. Vamos no sermão número 35 já. E hoje eu quero pensar convosco sobre o mistério da transfiguração. O mistério da transfiguração. Marcos, capítulo 9, versos 1 ao 13, diz assim: E dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e de sobremodo brancas, como que nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Até aqui. Perdão, eu tinha dito que até ao 13. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será alvitado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Até aqui. Que a graça de Cristo nos alcance e que percebamos tão grande mistério. E eu queria que os meus irmãos, tanto neste lugar como lá em casa, agora parassem tudo. Porque eu vou-vos revelar um mistério. O mistério da transfiguração. Muitas são as formas que eu já ouvi de pregação desta transfiguração. Mas todas elas chegaram só a 50%. Eu posso lhes dizer que eu tive ajuda nesta pregação. Eu ouvi 6 mensagens diferentes, de pastores diferentes, acerca desta transfiguração, e eu li 16 comentários acerca desta transfiguração. Eu tive alguma ajuda desta vez, amém? E graças a Deus que a mensagem, o sermão que eu vos trago hoje, é um sermão para nos alegrar, para nos transfigurar também, para nos transformar. O texto que nós lemos é o epicentro do Evangelho de Marcos. Ou seja, é o ponto central entre o batismo e a última entrada de Jesus em Jerusalém, a tal chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto que nós lemos, ele causou pavor, verdadeiro pavor aos discípulos.
Eles dizem aí que estavam aterrados. Isto já vai para lá do aterrorizado. Eles ficaram paralisados, eles não se conseguiam mover, eles não conseguiam falar. O verso 6 diz, pois não sabia o que dizer. Olha Pedro. Pedro ficou sem saber o que havia de dizer. Então disse, mestre, façamos 3 tendas. Pronto, é só para dizer alguma coisa. Tal foi o impacto que este episódio, este evento da transfiguração de Jesus provocou no coração daqueles discípulos. E qual é o impacto que ele tem que provocar hoje em nós? Você, meu amado, minha amada, você diz que é cristão, você vai ter que ficar aterrado com aquilo que você vai ouvir hoje. Com certeza que você nunca ouviu, mas glória a Deus que você hoje vai ouvir. No grego, transfiguração ou transformação, no grego a palavra que aparece para transfiguração é metamorfê. Já está, você já começou a pensar, metamorfose. Você lembra-se logo também de uma lagartinha transformar-se em borboleta, sim ou não? Isso é uma metamorfê, é uma transfiguração, algo que é uma forma e que se transforma noutra. Aqui isto foi o que aconteceu a Jesus. Por que é que Cristo evidenciou este evento diante de 3 testemunhas? Nós vamos perceber isso ao longo da mensagem. Por que é que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João? Por que é que Jesus não levou os 12? Isso também não lhe posso responder. Mas agora, por que é que eu levou Pedro, Tiago e João? Isso eu vou-lhe responder. Porque este fenómeno, ele traz uma mensagem consigo. Jesus não se transfigurou porque se quis transfigurar. Jesus não se transfigurou porque quis falar com Moisés e com Elias. Não. Jesus transfigurou-se perante 3 testemunhas para que houvesse uma mensagem que ele vai passar, que fosse passada para nós hoje. E essa mensagem nós vamos ouvi-la. Existem outros 2 eventos bíblicos, um no Antigo Testamento, ou uma parte no Antigo Testamento e outra parte no Novo Testamento, que se igualam, que parece este episódio aqui. E a parte do Antigo Testamento não se chama transfiguração, chama-se teofania. E teofania é a aparição de Deus aos homens. Deus se faz presente perante os homens. Isto acontece no Antigo Testamento e você lembra-se quando o Senhor descia às tardes para falar com Adão, isto era uma teofania. Deus aparecia a Adão. A aparição do Senhor falando com Abraão, juntamente com 2 anjos, quando foi por causa da questão de Sodoma e de Gomorra. A aparição do Senhor a Josué na forma de anjo, com a sua espada desembainhada. Isto é uma teofania, foi Deus a aparecer a Josué. A aparição do Senhor a Isaías. A aparição do Senhor a Gideão, quando Gideão estava malhando o trigo lá do lagar e estava debaixo do carvalho o anjo do Senhor. As aparições do Senhor para Moisés. A aparição do Senhor aos pais de Sansão. Todas estas aparições foram acompanhadas de alguma glória. Não toda a glória de Deus, porque só houve dois vislumbres da glória de Deus, um no Antigo Testamento, o outro no Velho Testamento. O primeiro foi a Moisés, e ele teve que se esconder atrás da pedra e ver o Senhor de costas, porque se ele tivesse visto a face do Senhor, ele teria morrido. E o segundo vislumbre é aqui. Os discípulos vislumbraram um pouco, uma parcela muito pequenina, muito diminuta da glória de Deus. Note algo bastante importante. Eu quero que você entenda isto e fixe isto. Quem aparece nas aparições do Antigo Testamento não é Deus, é Cristo. Amém? Eu não posso
disponibilizar agora bases para isso, porque não tenho tempo para isso. Mas quem aparece no Antigo Testamento, quem faz as aparições em forma de anjo, por isso é que é o anjo do Senhor. E repare que o anjo aí aparece com um A maiúsculo. Portanto, o anjo do Senhor é Jesus. Jesus aparece aos homens no Antigo Testamento. Não é Deus que aparece, é Jesus. Mas no Novo Testamento, Cristo também faz teofanias, chamadas teofanias, aparição aos homens. Por exemplo, temos a Paulo na estrada para Damasco, em que ele aparece em forma de luz e fala com Paulo e ele aí se converte. E temos na ilha de Patmos ao apóstolo João para lhe dar o livro do Apocalipse, a Revelação, o livro da Revelação. Isto foi uma aparição de Jesus também, Jesus glorioso. Amém? Porque há uma diferença entre o Jesus glorificado e o Jesus glorioso. E isso também nós vamos falar. Todas as aparições, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, elas se assemelham em muito a esta transfiguração que aparece aqui neste texto. E entenda uma coisa, que eu vou frisar novamente. Pode parecer maravilhoso. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e de sobremodo brancas, como que nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Para mim, na minha mente, é um episódio inenarrável. Uma luz brilhantíssima, uma roupa branquíssima. Eu não consigo encontrar palavras para descrever isto. E realmente é um episódio maravilhoso, é fantástico, é vislumbrante. Mas conforme eu acabei mesmo agora a dizer, é só vislumbrante. Porque aquilo que os discípulos viram foi só ciscos, resquícios, vislumbres da glória de Jesus. E nós temos que entender isso. Esta narrativa, do verso 2 ao verso 8, ela nos mostra a manifestação não do Cristo glorificado, mas do Cristo glorioso, do verdadeiro Cristo. Porque o Cristo glorificado, os discípulos viram a seguir à ressurreição. Os discípulos viram, os 500 pessoas viram também. Os discípulos comeram pão e peixe e beberam à borda do mar da Galileia. Era o Cristo glorificado. O Cristo ressurreto, o Cristo que recebeu glória após a ressurreição. Mas aqui é o Cristo glorioso. É o Cristo que era antes de vir. Antes de se despir de toda a sua glória, ele era assim. É o Cristo glorioso e não o Cristo glorificado. Ou seja, o que nós temos aqui no verso 3, no verso de 2 a 8, nós estamos perante o Cristo Deus. Nós estamos perante o Criador. Pedro, Tiago e João, eles viram o Criador naquele vislumbre de glória. Perante eles estava não o Messias prometido. Perante eles estava não o Deus encarnado, mas perante eles estava o Deus, o Criador. Você está a entender isto? Porquê é que é a importância disto? Qual é a contradição que nós encontramos aqui? Repare comigo, pense comigo. No capítulo 8, dos versos 27 e 30, o que é que temos? Pedro a reconhecer o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro reconheceu o Cristo. No capítulo 8 ainda, do verso 31 ao 33, Jesus, pela primeira vez, demonstra, ou dá a entender, ou ensina qual é que é a sua missão e prediz a sua morte humilhante. Pela primeira vez ele diz: eu vim para morrer, eu vim para ser sacrificado, eu vim para ser crucificado. No capítulo 8 ainda, no verso 34 ao 38, Jesus vai ensinar
como é que o discípulo deve seguir, quais são as características. E nós aprendemos, se você quer ser discípulo de Jesus, tome a sua cruz e siga após ele. Jesus disse isso. Primeiro Pedro reconhece, depois Jesus diz qual é que é a sua missão, a seguir vai dizer qual é que é a missão dos discípulos. No capítulo 9, verso 12, Jesus continua afirmando que é necessário que ele sofra e que morra, mas no meio disto, entre o capítulo 8, do 27 ao 38, e o capítulo 9, verso 12, aqui no meio disto, no meio das duas mortes, dos sofrimentos, no meio das duas narrativas de cruzes, está a glória de Cristo. Amém, igreja? Jesus está falando abertamente sobre a sua morte, sobre a sua vergonha e sobre a sua humilhação. Mas ele está dizendo: sofro, morro, tu vais sofrer para me seguires, mas eu estou no centro, eu, a glória, estou no centro. O Marcos constrói a sua narrativa de forma a nos sair da morte, vamos para uma esperança de glória e entramos na morte outra vez, mas parece que já não nos afeta. Você está a entender o que eu estou dizendo? Estas duas mensagens, ou melhor, entre estas duas mensagens de morte e sofrimento, nós vemos Cristo glorioso. Foi isso que Pedro, Tiago e João viram. Na sua mente do lado direito, morte. Na sua mente do lado esquerdo, morte. Mas na sua frente estava o Cristo glorioso. O Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que fez tudo. E se não fosse por Ele nada do que se foi feito, se poderia ter sido feito. Esta glória demonstrada aqui neste pequenininho episódio, ela seria efetivada na morte do Messias. Onde é que eu posso encontrar isso? Filipenses 2,5, Paulo vai nos dizer algo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo que também Deus o exaltou. Esta palavra exaltou traz a ideia de que Cristo foi glorificado porque ressuscitou, mas quando Ele ascende aos céus, Ele retorna à sua glória inicial. E isto Jesus mostrou àqueles discípulos, que Ele é o Cristo glorioso. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus Criador. E eu entendo, meu amado, que tanto lá atrás, há 2000 anos, como agora, Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus foi sempre Deus. Antes de descer à terra, Jesus era Deus andando sobre a terra, e Jesus é Deus hoje, morando nos nossos corações, através da ação do Senhor Santo Espírito. Nós hoje somos a habitação do Cristo glorioso, deste Cristo em que as vestes se tornaram resplandecentes e brancas, sem explicação. Mas para isso, para termos sempre um Cristo glorioso entre nós e entre nós, dentro de nós, era necessário primeiro que esse Cristo glorioso experimentasse a morte e morte humilhante. Se ele não experimentasse a morte, nunca veríamos um Cristo glorioso. Para isso, para ele ser hoje um Cristo glorioso novamente, ele teve que se esvaziar de si mesmo. Ele teve que se humilhar, ele teve que se fazer de servo, ele teve que se entregar às mãos dos carrascos, ele teve que se entregar à madeira, ao sabor daquele madeiro maldito na cruz do Calvário, para ele hoje poder novamente ser
retornar à sua glória inicial. E isto causava confusão na mente dos discípulos. E isto causa-nos hoje confusão nas nossas mentes. Os discípulos estavam aterrados, paralisados, imóveis, sem saber o que fazer nem o que dizer. E nós hoje não ficamos imóveis e paralisados fisicamente, mas espiritualmente nós estamos aterrados. Porque nós não entendemos ainda quem é o Cristo que nós adoramos. O Cristo que nós adoramos não está pintado na tela do museu. O Cristo que nós adoramos não está pregado numa cruz. O Cristo que nós adoramos não está num altar em qualquer panteão. O Cristo que nós adoramos está vivo. Ele hoje é resplandecente. As suas vestes são brancas. Só que uma diferença, meu amado irmão, ele hoje habita no seu e no meu coração. Ele não está lá. Ele hoje está aqui, no meio de nós. Este episódio também tem a curiosidade de mostrar os 3 ministérios que Cristo exerceu nesta terra. Pastor, Cristo exerceu ministérios, sim, 3. O primeiro deles foi o ministério do sacerdócio. O segundo foi o ministério real, real de realeza, real de rei. O terceiro foi o ministério profético. O primeiro, o ministério sacerdotal, foi evidenciado perante toda a gente no momento do seu batismo, em que ele é ungido e reconhecido por Deus. A pomba desce do céu, o Espírito Santo desce do céu em forma corpórea, em forma da pomba, e pousa sobre Jesus, aí dá-se a unção de Jesus. E a seguir, os céus se abrem e uma voz sai dos céus e diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus foi ungido e reconhecido sacerdote dentro das águas do Jordão. Exatamente igual ao que se fazia lá atrás, aos sacerdotes no Antigo Testamento. Primeiro ministério sacerdotal. Segundo ministério real, como rei. E isto vai se dar depois deste episódio, porque é na entrada triunfal em que na entrada triunfal os homens diziam, verso 3, João 12, 13, diz assim: tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Vamos começar no verso 12. No dia seguinte, uma numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava no caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosanna, Hosanna, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito, e você conhece a história, e ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, cumprindo por isso também profecias que estavam ditas sobre ele em Ezequiel e em Isaías. Ele entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Mas a particularidade é que os reis é que entravam com tapetes de palma. Jesus entrou com tapetes de palma. Os reis entravam nas cidades e o povo aclamava. Jesus entrou na cidade e o povo aclamou: Hosanna, Hosanna, bendito é aquele que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Ele aí cumpre o terceiro ministério profético, o terceiro ministério, que é o ministério real. E se nós formos ver, ele frente a Pilatos, o Pilatos pergunta: mas tu, onde é que está o teu reino? E ele diz: o meu reino não é deste mundo. Então, mas és tu rei? E ele diz: tu dissestes. Amém? Ministério real. E agora estamos perante o ministério profético. Pastor, o que é que isto tem a ver com profecia? O que é que isto tem a ver com profeta? Tudo. Porque se você ler comigo, diz assim, verso 7. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu,
E dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Exatamente como Deus dizia para o povo: ouvi os profetas, ouvi a minha palavra através dos profetas. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. Aqui Deus confirma: este é meu filho amado, a ele ouvi. O povo tinha que o ouvir porque ele era um profeta de Deus. Então, ministério sacerdotal, ministério real e ministério profético. Só que nós vamos encontrar mais coisas maravilhosas neste texto. Repare bem, o mesmo Pedro que está aqui, que Jesus escolheu, que teve a revelação de Deus, ele assistiu a este episódio. Ele estava lá. E foi ele que falou. Foi ele que disse: Senhor, é tão bom estar aqui. Que momento tão espetacular, que momento tão agradável. A gente já não quer mais sair daqui, vamos fazer 3 tendas. Este Pedro que falou. Este Pedro que tinha lá atrás reconhecido Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, é o Pedro que dias a seguir vai negar a Jesus 3 vezes. Mas não se admire, meus amados irmãos. Existem hoje vários Pedros. Existem hoje crentes, infelizmente, que já viram a glória de Deus. Existem hoje crentes que já assistiram a milagres de Cristo. Existem hoje crentes que já viram transformação de pessoas através da obra renovadora e restauradora de Cristo. Mas mesmo assim continuam negando. Mesmo assim continuam se afastando. Isto acontece a muitos crentes. E nós só nos afastamos deste passo errado que Pedro deu quando nós nos lembrarmos que o caminho da felicidade não é através das conversas, não é através daquilo que o mundo oferece. O caminho para a felicidade é através da cruz. Está a entender? Você quer que eu repita outra vez? Você só vai ser feliz quando você agarrar, pegar a sua cruz e seguir após Ele. Porque esse é o único caminho. Esse é o único meio. E foi esse o meio que Jesus nos veio entregar. Ele disse, ele não disse, mas eu vou resumir. Olha, entende. Tu queres ser feliz? Então faz como eu. Eu agora vou para o Calvário. A seguir vem atrás de mim. Não há outra forma. Não há outro meio. Mas aí no verso 2 ele diz que subiu a um alto monte. E isto tem significado também. Aliás, toda esta passagem, do 2 ao 8, está cheia de significados entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Verso 2, ele diz que subiu a um alto monte. E todos os evangelistas escreveram isto, tanto Mateus como Lucas descrevem um alto monte. Ele tem um significado. E tem significado porquê? Porque no alto monte Deus manifestou a sua glória em várias ocasiões. Foi aqui, foi em Êxodo 24:15 que diz: e subindo Moisés a um monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, e depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Sabe o que é que aconteceu depois quando Moisés desceu? A sua barba e o seu cabelo eram brancos. A nuvem estava lá, a mesma nuvem que estava aqui. No verso 7 a seguir veio uma nuvem. A mesma nuvem estava aqui e estava lá no Monte Sinai, juntamente com Moisés. Mas repare, em 1 de Reis, capítulo 19, verso 11 em diante, diz: e eu lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte, perante a face
do Senhor. E eis que passavam o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A pergunta é, perante estes dois textos, porquê Elias e porquê Moisés? Que apareceram aqui juntamente com o Senhor glorioso, na presença de Pedro, Tiago e João. Porquê Elias e porquê Moisés? Qual é o significado disso? O que é que nós podemos aprender com isto? Em primeiro lugar, havia uma profecia no livro de Malaquias, capítulo 4, versos 4 e 5. E essa profecia acaba com maldição. 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Velho Testamento acaba com uma advertência a que a terra podia ser amaldiçoada. O ministério de Jesus começa com uma esperança de felicidade que vem do alto, está lá em Mateus 5, verso 1, 2 e em diante até ao 12, que são as bem-aventuranças. Parece que é uma contradição contra o Velho Testamento. Mas porquê Elias e porquê Moisés? Em Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deus diz: a ele ouvi. Moisés disse para o povo: no meio de vocês vai nascer um outro profeta como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu. Isto é de Deus a falar. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, eu o requerei dele. Presta atenção. Deus está falando com Moisés. Diz ao povo que no meio deles eu vou suscitar, eu vou fazer aparecer um profeta como tu. A ele vocês também não têm que ouvir. João capítulo 12, verso 49, Jesus a falar. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito tudo o que dizer e o que anunciar. Quem é que está falando aqui com Moisés? Jesus. Ele está dizendo: eu só vou falar aquilo que o Pai me disser para eu dizer. Disse-o aqui em João e diz aqui em Deuteronômio. Porquê? Porquê Elias e porquê Moisés? Juntamente com Jesus. Primeiro, Moisés era o profeta da lei. Moisés foi quem entregou a lei, foi quem entregou a palavra de Deus ao povo. Ele era o profeta da lei. Estava aqui. Segundo, Elias era o profeta da justiça. A maior obra, a maior missão dele era produzir justiça na terra. Ele era chamado por Deus o profeta da justiça. Só que temos aqui Jesus também. Temos Moisés, temos Elias e temos Jesus. Jesus é o profeta da lei,
e o profeta da justiça. Jesus é maior que Elias e Jesus é maior que Moisés. Perdão. Você está a entender porque é que apareceu aqui estes personagens à frente de 3 testemunhas? Toda a Escritura, eu quero que você perceba isto e ouça. Em toda a Escritura, tanto na primeira página de Gênesis, como na última página de Apocalipse, toda a Escritura é Jesus a falar. É a palavra de Deus, é Jesus a falar. Toda a Escritura é a boca de Jesus que está falando. Menos em 3 situações. Há 3 situações na Bíblia que é o próprio Deus que fala. Porque Ele diz que, vou ler novamente, capítulo 12, João, verso 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e que o anunciar. Temos provas bíblicas que Jesus está no Antigo Testamento. Eu não vou aprofundar agora, também por causa de questões de tempo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Em toda a Escritura, toda esta Escritura é Jesus a falar. Menos em 3 situações. Como Deus é bom. Primeira situação que é a própria voz de Deus a falar. A primeira vez é no batismo de Jesus. Eis que se abriu os céus e uma grande voz veio e disse: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Foi a voz de Deus, não foi Jesus a falar, foi a voz de Deus. Segundo, na transfiguração. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela, de dentro dessa nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Não foi Jesus a falar, foi Deus. Saiu a voz dentro da nuvem. Terceira passagem. João 12, 28, na entrada triunfal. Eu vou ler para si. A partir do verso 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me nesta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Isso é Jesus a falar. Então, quando Jesus acaba de dizer: Pai, glorifica o teu nome, uma voz vinda do céu disse: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Palavra do próprio Pai. Só aparece 3 vezes na Bíblia Deus a falar. Jesus está calado, Deus a falar. Das únicas vezes que Deus fala, das 3 únicas vezes que Deus fala, Ele não fala mais nada senão a respeito do Filho. E isto faz-me pensar. Porquê é que muitas vezes nós dizemos: vem a mim a palavra de Deus para dizer isto e aquilo? A palavra de Deus só veio aos homens para glorificar o Filho. A palavra do Filho veio aos homens para renovar, transformar, salvar almas, santificar. Mas a palavra de Deus Pai só veio aos homens para glorificar o Filho. Toda a Bíblia foi escrita para falar da pessoa e obra de Cristo Jesus. Toda ela. Não há parte nenhuma da Bíblia é que não fale de Jesus, da obra de Jesus, e que não dê glórias ao nome de Jesus. Pedro vai dizer, este Pedro que estava aqui vai dizer na segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 6, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade.
Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Veja bem o que é que Pedro está dizendo. Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Mas a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E ele continua na mesma carta, na segunda carta, no capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Quem não olha para a Escritura e não vê Cristo na Escritura, nunca pode ser salvo por Cristo. O Pai, Deus Pai, o glorificou na presença de homens. Não foi às escondidas. No Rio Jordão estava uma multidão. Na entrada triunfal em Jerusalém estava uma multidão. E no monte da Transfiguração estavam 3 testemunhas. Deus Pai glorificando o próprio Filho. Ele o glorificou. Então, meu amado irmão, qual é que é a nossa missão hoje? É glorificar a Cristo. É glorificar a Jesus. Como é que eu faço isso? Olhando para a Escritura como Ele próprio falando. O pior é que existe certos setores do evangelicalismo que Jesus fica de parte. Presta atenção. Toda e qualquer pessoa que não diga que Cristo é o Filho de Deus vivo, que Cristo foi e é o Deus que andou encarnado na terra, toda e qualquer pessoa que não diga que Cristo é o autor das Escrituras, fuja daí. Fuja. Porque tanto fogem à verdade, como estão chamando Deus mentiroso. Porque Ele glorificou o Filho na presença de pessoas, na presença das multidões. E isso ficou escrito, ficou relatado. Jesus não é somente um Salvador. Jesus é Deus. Jesus é o soberano. Jesus é aquele que recebeu o nome sobre todo o nome. Ele não é a voz do homem. Ou seja, aquilo que você está ouvindo hoje, e que eu peço ao Espírito Santo que assim seja, não é a voz do homem, é a voz de Cristo o ensinando, é a voz de Cristo o instruindo, é a voz de Cristo lhe levando a palavra do Pai ao seu coração. Aquilo que Jesus disse lá em João 12, eu só falo aquilo que o Pai me diz, é o que eu peço ao Espírito Santo que aconteça hoje. Eu só estou falando aquilo que o Pai quer que se fale. Para quê? Para que haja instrução entre o povo, para que o povo seja santificado. Este próprio encontro aqui hoje. E você está lá em casa, você não ligou a televisão por acaso. Porque este encontro foi marcado pelo próprio Cristo. Nada é o acaso, não há destinos, não há nada. Ele faz conforme Ele quer e bem lhe apetece, para a honra e glória do santo nome. Mas continuando no texto, verso 9 e 10, nós vemos que Jesus ordenou para que não dissessem nada, até ao dia que Cristo ressuscitasse. E eles
sim senhora, desta vez eles obedeceram, não disseram nada, mas ficaram pensando. Porquê dentre os mortos? Porquê ressuscitar dentre os mortos? Eles continuaram incrédulos. Eles ainda não tinham entendido. Na verdade, eles só vão entender no dia de Pentecostes. Aí é que a mente se abriu, o espírito se abriu e eles começaram a entender todas as coisas, porque até lá eles viram aquilo tudo. Eles viram Cristo a transformar-se, a transfigurar-se, mas mesmo assim diziam: o que é que ele quis dizer com ressurgir entre os mortos? Isso é para quê mesmo? Porquê é que eles ficaram incrédulos? Porque eles esperavam um Cristo libertador político. O Cristo libertador não era bem aquele Cristo que eles estavam ali à frente deles. O que eles queriam era o Cristo que entrasse em Jerusalém, destituísse Herodes, destituísse os fariseus e os escribas, chegasse ao pé de Roma e rebentasse com o Império todo romano, e então Israel começasse a governar-se sobre a terra, com o reino ali, com o rei, com o Cristo ali. Esse era o desejo de todo e qualquer judeu. Só que não foi isso que aconteceu. Eles queriam um Deus reinante em Israel. Meu amado irmão e irmã, e nós? Será que somos tão diferentes assim do povo de Israel, desta época? Será? Quantos de nós não andamos atrás de Cristo só à procura do Cristo libertador? Do Cristo da bênção financeira? Do Cristo da bênção da cura? Do Cristo da bênção do espetáculo, do show, do manto, do fogo e todas essas coisas? Será que somos tão diferentes assim do povo de Israel? Será que nós estamos a olhar para o Cristo realmente com os olhos de estarmos a ver o Cristo glorioso? Ou será que nós queremos o reino de Deus em nossas vidas particulares para comer, beber e gozar de pleno bem-estar? Será que nós não estamos só a olhar para Cristo, aquele que nos proporciona o nosso bem-estar? Muitas vezes andamos assim. Muitas vezes não estamos olhando para Cristo, o Cristo glorioso, o Cristo da transfiguração. Nós estamos olhando para Cristo como uma prateleira do supermercado, onde podemos usar e abusar e usufruir tudo à nossa vontade. Mas eu quero dizer uma coisa: a centralidade do Evangelho é o próprio Cristo. Não existe Cristo sem Evangelho, não existe Evangelho sem Cristo. Porque a centralidade do Evangelho, todo o Evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho é Cristo. Não pode haver uma separação entre Cristo e o Evangelho. E o Evangelho é toda a palavra, não é só estes 4. A centralidade do Evangelho é o próprio Espírito de Cristo trabalhando em nossos corações. Então é caso para eu começar já a fazer uma pergunta na minha mente. Será que eu estou sendo trabalhado pelo Evangelho de Cristo? E será que Cristo está trabalhando com o seu Evangelho? Será que está havendo mudanças radicais e existenciais na minha vida? Porque, meu amado irmão, não nos iludamos. Eu estou cansado de dizer isto. Porque o facto de estar na igreja não quer dizer que você seja cristão. Você só vai ser cristão quando olhar para o Cristo glorioso e disser assim: eu quero carregar essa cruz também. Eu quero pegar na minha cruz e quero seguir após ti. Eu quero seguir essa glória, eu não quero perder de vista essa glória. Só aí é que nós vamos ter a certeza que realmente eu sou um cristão. Há muito... Ai, meu Deus. Até me dói dizer isto. Mas vai haver tanta gente naquele grande dia que vai dizer assim: até mas eu pensava que era cristão, afinal não sou. Eu pensava que era crente, mas afinal vou para o lado dos bodes. Onde é que me enganei? O que é que eu fiz de errado esta vida toda? Não olhou para o Cristo glorioso, não quis pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Nunca pensou que o caminho da felicidade que tem que passar pela cruz.
Não tem outro caminho, meu amado irmão. É isto é que Jesus responde aí no verso 13. Não tem outro caminho. Perdão, no verso 12. O único caminho é o caminho da cruz. O único caminho é o caminho do sofrimento. E veja que no verso 13 ele vai explicar isso de uma forma enigmática, mas nós hoje percebemos porque conhecemos a história. Veja, Elias, que é o que estão aqui falando, e que a Bíblia se projeta para João, eis que enviarei o profeta Elias. Afinal, Deus não estava dizendo que enviava outra vez, ia fazer ressuscitar o profeta Elias para ficar. Não, o que ele estava dizendo é que vou mandar um profeta como Elias, um profeta da justiça. E ele levantou João Batista. E o que é que João Batista falava? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Já o machado está junto à árvore. Eis que eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizar com um fogo, que é a justiça de Deus. João Batista é o profeta da justiça no Novo Testamento. Você está entendendo? Mas esse foi degolado. Foi preso e degolado. Qual foi a felicidade que ele teve? Jesus está dizendo, eu também vim, estou aqui ao pé de vocês, mas eu vou ser crucificado. E depois a seguir ele não diz, mas o texto faz transparecer isto. Ele depois vai dizer a terceira coisa. E vocês vieram, eu vos escolhi, e vocês vão ter que tomar a vossa cruz. Portanto, ser cristão, meu amado irmão, é dizer, Deus, quanto mais eu parecido for contigo, mais eu serei perseguido. Isso é ser cristão. Isso é o caminho da cruz. Isso é o caminho da verdadeira cristandade. Isto não é religião. Por isso é que eu digo que o cristianismo é uma religião do coração. Do coração. Mas eu quero que você pense uma coisa, uma nota importante que fique também gravado. Todos os servos de Deus que foram perseguidos, eles não estavam sós. Deus estava lá com eles. Deus estava com eles. O único que foi abandonado à sua sorte, sozinho, por Deus, foi o próprio Filho. Esse foi o único que foi abandonado. Todos os outros foram crucificados, foram mortos, foram perseguidos, mas Deus estava lá. O seu galardão estava guardado. Mas Cristo foi crucificado e abandonado pelo Pai. É claro que ele também tinha o seu galardão guardado, mas ele foi o único que foi abandonado pelo Pai. Pai, Pai, porque me abandonaste? E ele foi abandonado por Deus. E diz Deus, diz a Bíblia, que agradou a Deus moeu. Deus ficou alegre de ver o seu filho crucificado. Deus ficou alegre de ver o corpo do seu filho esquartejado. Deus ficou alegre de ver a cabeça do seu filho inchar por causa de uma coroa de espinhos da cássia. Deus ficou alegre de ver o seu filho ser transpassado do lado direito de uma lança e o sangue correndo até sair água. Deus ficou alegre. Por amor de si, de mim. Essa alegria é porque ele estava a salvar. O seu plano estava a ser concretizado. Estava a ser levado a cabo. Nada falhou. Porque Jesus nasceu e morreu sem pecado. E subiu àquela cruz como o cordeiro manso. O plano estava traçado e ele estava a ficar acabadinho. Foi por amor a nós. Por isso, meu amado, não siga a Cristo por causa de normas e de regras. Não siga a Cristo pela sua própria força, querendo mostrar que você é um grande cristão. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que sofrer, sofre. Se você tiver que rir, ria. Mas não siga a Cristo por ordem de ninguém, por regras, por normas, nem por sua querer mostrar aos outros que realmente é cristão. Siga a Cristo com o coração. Abra o coração para Cristo e deixe-se ir.
Olhe para o Cristo glorioso, porque quem Ele é e porque aquilo o fez por si. Por outras palavras, você tem que colocar os olhos no Cristo glorioso e saber que hoje você só pode ver o Cristo glorioso porque um dia Ele subiu àquela cruz. De outra forma, você não poderia ver. Continuava cego espiritual. O que é que eu posso aprender com isto? Que aplicações eu posso tirar para nós hoje? Em primeiro lugar, fica bem claro em todas as passagens que nós lemos que devemos ouvir a voz de Cristo pelas Escrituras, pois essa é a vontade do Pai. Deixe o resto. Eu costumo dizer que você deve meter o lixo no lixo. Não o leve para casa, porque se você levar o lixo para casa, faz de você um caixote de lixo. Ouça a voz de Cristo pelas Escrituras. Para quê mais outros meios? Não preciso de mais meios nenhuns. Eu não preciso de profecias que vêm. Assim diz o Senhor, meu amado irmão, eu não preciso disso. Porque eu tenho as Escrituras, eu tenho a palavra dele na minha mão. Tudo que eu preciso está aqui. Porque esta é a vontade do Pai. E eu tenho que fazer isto em amor e em gratidão a Ele. Eu tenho que fazer e ouvir a vontade do Pai sem normas e sem regras. Faça como Pedro. Senhor, está tão bom que eu, ao saborear a Tua palavra, apetece-me fazer uma tenda e nunca mais sair daqui. Há alturas, meus amados irmãos, há cultos nossos que apetece-me fazer uma tenda e não sair daqui. Porque o ambiente é tão bom, o Espírito é tão bom, a voz doce e suave de Jesus, que não é fogo, não é terremoto, não é trovoada, não é vento, mas é uma voz mansa e suave, ela vem ao nosso coração e nos alimenta, e é tão bom estar aqui, eu não quero sair daqui. Amém? Mas isso é tudo por Escrituras, nada por regras, nada por obrigações. E isto, meus amados irmãos, isto nos alegra, porque nós hoje, nós podemos ver e ouvir a sua voz. Não é os sonhos, não é as aparições, não é as visões, não, nós hoje podemos ver e ouvir a sua voz, porque Ele nos curou da cegueira e porque Ele nos curou da surdez. Repare que Marcos constrói o seu Evangelho de uma forma... Eu nem sei dizer como é que ele... Porque tudo aquilo que acontece aqui, a cura do surdo, a cura do cego, tudo isso diz respeito à minha e à sua vida. Nós éramos cegos, nós éramos surdos, nós éramos mudos, nós não víamos nada de Deus, nós não falávamos nada de Deus, nós não ouvíamos nada de Deus, mas tudo isso pode acontecer hoje, porque Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou. Ele veio para nos curar com o seu sangue, para nos libertar desta prisão que era a cadeia da culpa do pecado. E hoje estamos livres para ouvir, estamos livres para ver e estamos livres para expressar o seu amor e o nosso amor por Ele, porque Ele nos curou da mudez, Ele nos desimpediu a nossa língua. Nós hoje podemos falar de Cristo com toda a coragem, toda a audácia, porque hoje nós o vemos e porque hoje nós o ouvimos. A mesma coisa que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Eles viram o Senhor. Eles viram um vislumbre da glória do Senhor. E você hoje pode ver vislumbres da glória do Senhor, porque o mesmo Senhor que foi aqui transfigurado, Ele hoje habita no seu e no meu coração. Mas em terceiro lugar, eu aprendo com este texto que eu devo olhar para Cristo pelo que Ele é. Pelo que Ele é. E eu não posso olhar para Cristo ao contrário de muitas práticas usuais hoje em dia, por esse mundo fora,
em que eu corro para Cristo só para fugir ao inferno. Ou seja, o Cristo que eu corro é o escape ao inferno. Eu já ouvi muitas vezes dizer isto. Eu já sou de Cristo, o inferno já não me afeta. A pessoa não foi para Cristo por quem Cristo é. A pessoa não seguiu, ele não avançou para Cristo porque ele era o Cristo glorioso, ele é o Deus Criador de todas as coisas. Não, ele foi para Cristo para fugir ao inferno. Eu também não posso seguir para Cristo como um bem-estar físico e psicológico. Venha a Cristo, amado irmão, venha a Cristo e você fica na paz. Venha a Cristo e você vai ser curado. Não, meus amados. Eu tenho que ir para Cristo porque Ele é o meu Salvador. Eu tenho que ir para Cristo porque Ele tem um nome que é sobre todo o nome. Eu tenho que ir para Cristo porque ao nome dEle todo o joelho se dobra. Portanto, eu quero pertencer a esse Cristo, que é todo poderoso, que é soberano, que é Rei, que é majestoso. E tem uma glória que ninguém consegue suportar olhar para ela. É por isso que eu quero seguir a Cristo. Eu quero seguir a Cristo porque Ele é o centro de tudo. Dele nasce tudo. Ele é um vulcão que emana toda a vida. Toda a vida. Ele é o centro. E eu quero esse Cristo. E por isso há uma pergunta que eu quero fazer. Guardar o dia do Senhor é peso para si? Faz muita diferença. Guardar o dia do Senhor é amassador para si, massa ao mundo. Porque para alguns cristãos massa, meus amados irmãos. Alguns cristãos o domingo não, pastor, o domingo é uma folga, é a única folgazinha que eu tenho. O domingo é para ir para a igreja, para descansar um pouquinho, para dormir. Massa, meus amados. O que é que aconteceu no domingo? Vamos esquecer o domingo, o primeiro dia da semana. Cristo ressuscitou. O mesmo Cristo glorioso que apareceu neste alto monte. Ele foi glorificado na sua ressurreição. Mas deixe que eu lhe diga, você massa-lhe muito o primeiro dia da semana. Massa-lhe muito guardar o dia do Senhor. Mas a novidade que eu lhe vou dizer é que você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Eu, porém, digo, eu guardo o dia do Senhor, não por obrigação, mas por amor. Eu estou um pouco importante se é no sábado, se é no domingo, se é na quarta, se é na quinta. Para mim isso não me importa. O que me importa é que há um dia meu na semana que não é meu, é dele. Por amor, por gratidão, por entrega, por reconhecimento. Já quando eu não lhe posso dar mais nada, ao menos eu dou-lhe um dia meu da semana. Isso é louvor, isso é adoração, isso é entrega total. E eu lhe dou um dia também, porque eu sou co-participante com Ele e com tudo o que Ele passou. Eu participo com Ele na cruz, eu participo com Ele na ressurreição, eu vou participar com Ele na glorificação, e por isso eu lhe dou um dia dos meus 7 da semana. E não me custa nada. E eu me agrado. E eu louvo. Guardar o dia do Senhor é mostrar para mim mesmo toda a sua obra. Tudo aquilo que Ele fez. Desde Gênesis e quando Ele vai acabar lá em Apocalipse. Esse dia que eu guardo para Ele é o dia que eu me lembro que eu só estou aqui, eu só posso guardar o dia, eu só posso louvar, só posso adorar, porque Ele já fez a obra. Quinto e último lugar, para acabar. O caminho do Evangelho, o caminho da cruz,
é um caminho de constante negação, é um caminho de renúncia, é um caminho de prejuízo, é um caminho de perca. Mas devemos caminhá-lo para a glória e honra de Cristo Jesus. Existem dois tipos de pessoas entre os que seguem a Cristo. Já não vou dizer que existem dois tipos de gente dentro da igreja, não é nada disso. Existem dois tipos de cristãos. Há aqueles que fazem tudo por sentimento de regras e normas, de obrigação. Eu tenho que fazer aquilo. Eu preciso fazer aquilo. A ordem é esta, tem que se fazer assim. Esse é um grupo. E existe o outro grupo que fazem tudo e se dão a si mesmos por amor à glória de Cristo. Uns fazem por obrigação, outros fazem por amor. Eu pergunto, em que grupo é que você está hoje? Em qual grupo é que você pertence? Ou qual grupo é que você quer pertencer? Faça uma escolha hoje. Mas ela tem que vir do profundo do seu coração. E a minha oração hoje é que você, ao olhar para ter vislumbres desta glória de Cristo, que a sua vida cristã nunca mais seja igual. Não seja mais um Pedro, não seja mais um Tiago, não seja mais um João, mas seja aquele que olha para o Cristo glorioso e faz dele o seu alvo, o seu fim final. Eu também quero chegar a isso, Senhor. Guarda-me um lugarzinho nessa cruz que eu também lá quero estar. Porque eu te amo, te adoro e eu te louvo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a amarmos e a glorificarmos a Jesus Cristo de todo o nosso coração. Que Deus nos ajude a calarmos mais a nossa boca e a abrirmos mais o nosso coração. Que Deus nos ajude a deixar falar mais a voz do coração sair mais alta do que a voz da nossa boca, porque a nossa boca, meus amados irmãos, muitas vezes diz tanta asneira. Tanta asneira. Não queira se ver só o Cristo glorificado. Queira ver o Cristo glorioso. E você vai ver a plena felicidade que vai inundar o seu coração. Quando você olhar, quando você vir e quando você falar deste maravilhoso Cristo, que é o Filho de Deus vivo. Amém? Que Deus te abençoe, amada igreja.